onde é que está escrito isso na Bíblia? Ah, se não está na Bíblia, é invenção da igreja. E eu não acredito. Quantas vezes você já ouviu isso? E se eu te disser que a própria Bíblia condena esse pensamento? Seja bem-vindo ao Minuto Católico, um espaço que é criado para entender melhor a fé católica e vivê-la no dia a dia. Hoje nós vamos derrubar a maior mentira que contam para tentar arrancar os católicos de dentro da igreja. Porque você está conversando sobre a sua fé, falando sobre o terço, sobre o Papa ou sobre o purgatório. E de repente alguém aponta o dedo para ti e fala: mas me mostra aqui qual que é o capítulo e versículo onde Jesus ensinou a rezar o terço. Se não está na Bíblia, é idolatria, é tradição dos homens. Então essa ideia de que a Bíblia é a única e exclusiva regra de fé nasceu lá no século XVI, com os protestantes. Eles chamavam isso de sola scriptura, significa somente escritura. Então, mas existe um problema gigantesco com essa teoria, porque onde está escrito na Bíblia que você só deve acreditar na Bíblia? Está em lugar nenhum. Na verdade, quem diz que só acredita no que está na Bíblia já está acreditando em algo que não está lá. Então vamos olhar para a história e para a própria palavra de Deus. Porque Jesus Cristo ele não desceu do céu com uma Bíblia embaixo do braço. Ele não escreveu nenhum livro e não mandou os apóstolos montarem uma gráfica e Jesus simplesmente fundou uma igreja. O apóstolo São Paulo diz claramente na sua primeira carta a Timóteo que a coluna e o sustentáculo da verdade é a igreja e não um livro. Agora pense comigo, os primeiros cristãos que viveram quase 400 anos sendo perseguidos, martirizados e se santificando sem ter a Bíblia no formato que nós temos hoje. Então o Novo Testamento ele só foi compilado e definido pela Igreja Católica com a autoridade do Papa no final ali do século IV. Ou seja, não foi a Igreja que nasceu da Bíblia, foi a Bíblia que nasceu da Igreja Católica. Então a Bíblia é o livro da Igreja. Ah, mas o que isso vai mudar pra gente na nossa fé hoje? Muda tudo. Porque São João, ele termina o seu evangelho dizendo que Jesus fez muitas outras coisas que não foram escritas. Senão o mundo não caberia nos livros. Essa riqueza de ensinamento que foi passada de geração em geração pelos apóstolos é o que a gente chama de sagrada tradição. Então, quando você abandona a tradição e o magistério da igreja e decide ler a Bíblia da sua própria cabeça, o que vai acontecer? Divisão. E é por isso que hoje existem milhares de denominações protestantes, diferentes cada uma, vendo a mesma Bíblia e ensinando uma coisa contrária à outra. Então, ser católico é ter humildade de entender que o Espírito Santo ele guia a igreja há 2000 anos. Então, não troque uma rocha que é inabalável da igreja construída por Cristo por uma areia da sua própria interpretação. Então, da próxima vez que te perguntarem onde é que está isso na Bíblia, responda: a mesma igreja que me deu a Bíblia me ensina a sagrada tradição. Então eu quero que você responda aqui nos comentários. Você já perdeu alguma discussão sobre a sua fé porque não sabia responder a essa pergunta? Qual assunto? Imagem, santos, Maria? Você tem mais dificuldades de defender? Coloca aqui embaixo para eu saber e aí a gente debate isso nos próximos vídeos. E se o conteúdo te ajudou a blindar a sua fé, inscreva-se no nosso canal. Mas lembrando, eu não aconselho vocês a debaterem com outras pessoas de outras religiões. Conversem com pessoas católicas. Não vai levar a nada você ficar debatendo com pessoas de outra religião. Isso só vai, de repente, inflar o ego de dizer que tu está certo, ou dizer o outro querer dizer que está certo. Não faça isso. Esse canal aqui não é para isso. Esse canal aqui é para vocês fortalecerem a fé de vocês católica. Então, se tivermos que conversar sobre alguma coisa, conversamos aqui dentro da nossa fé. Não fica debatendo. Só se alguém te atacar e tu sabe o que significa aquele ataque e tu sabe como se defender, mas não precisa entrar em uma discussão com qualquer que seja protestante.
E lembre-se, a teoria te informa, mas é a cruz que te transforma. Então fique com Deus e até o próximo Minuto Católico.